Oi, oi, tudo bem? Eu sou a Lili, do Passei Sem Cursinho, e hoje eu vim dar algumas dicas para quem vai fazer o vestibular da UNEB, que vai acontecer agora em abril desse ano, né? Em 2016, algumas pessoas me pediram para falar sobre provas que não fossem do estado de São Paulo, então atendendo esses pedidos eu resolvi falar sobre o da UNEB, porque é um vestibular que, pelo que eu percebi, tem pouquíssima informação na internet. Em relação, claro, aos daqui de São Paulo, né? Que sempre são muito bem divulgados e que sempre tem muita gente dando dicas. Então, eu analisei algumas provas e vim trazer algumas dicas que eu espero de verdade que te ajudem. Mas antes de começar, eu já te peço que, caso você não conheça o canal, se inscreve clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, porque toda semana tem dicas de estudos e coisas muito legais sobre esse universo de vestibulares e afins, e eu acho que isso pode te ajudar. Então, sem mais delongas, né, vamos ao que interessa agora. Bom, então minha primeira dica é que você leia as obras recomendadas pelo vestibular da UNEB. A lista de obras recomendadas está no manual do candidato, ou leia resumos caso você não tenha tempo de ler todos os livros. Isso é muito importante para que você entenda não só o contexto da obra, mas também como que a obra literária é inserida num período determinado. Isso, pelo que eu percebi, acaba caindo na prova e as questões podem te ajudar bastante a conseguir uma boa pontuação, tá bom? Então, se atente a isso e leia essas obras literárias. A segunda dica, também relacionada com literatura, é para você focar em literatura brasileira e deixar a portuguesa de lado, porque a prova não cobra literatura portuguesa. Então foque na brasileira e principalmente se atente a algumas características bem pequenas de alguns períodos, porque o vestibular ele pode cobrar isso, tá bom? Claro que ele cobra aspectos mais gerais, só que eu percebi, analisando provas, que o vestibular da UNEB ele cobra características pequenas, assim, nas escolas literárias, tá bom? Então se atente a isso e atente-se à literatura brasileira. É muito importante também que você escolha um idioma que você domine, né, para fazer a prova. Você pode escolher entre inglês, espanhol ou francês e que você tenha um bom vocabulário e entenda as formas verbais mais simples do idioma que você escolheu. Então, se você escolheu francês, por exemplo, comece já a ouvir música em francês, assistir filme em francês, ler textos em francês, para que você crie um bom vocabulário, porque tem bastante essa questão de vocabulário, né, nas questões de idiomas, tá bom? Então, se você souber o vocabulário e tiver uma base, assim, pelo menos o básico dos tempos verbais, você já consegue responder as questões, então foque nisso. Também é muito importante que você tenha um bom raciocínio lógico, porque isso vai te ajudar bastante em matemática. Eu percebi que as questões de matemática, elas cobram um bom raciocínio, então desenvolva esse raciocínio, resolva muitos exercícios, porque isso pode te ajudar muito também. É muito importante que você pratique a leitura, pois os textos da prova, eles não são muito complexos, mas eles geralmente são longos. Então, desenvolva estratégias de interpretação de textos e, se possível, marque partes importantes do texto durante sua prova, para que você consiga interpretar melhor, tá bom? Então é muito importante que você se atente muito à interpretação e pratique muita leitura, porque isso pode te salvar durante a prova, já que não só as questões de linguagens cobram essa interpretação, né? Eu percebi que as de humanas também cobram bastante interpretação. Quanto à geografia, é importante que você foque em temas bem atuais, estude esses temas atuais, porque a prova pode cobrá-los sim, e eu percebi que ela realmente cobra, tá bom? Se você não é uma pessoa boa em exatas, eu recomendo que você estude a teoria de química e de física, porque algumas questões da prova são teóricas, então isso pode te ajudar bastante. E no caso de história, é muito importante que você não fique focando em decorar datas específicas ou nomes específicos, sabe? Datas históricas, nada disso. Entenda o contexto, o que aconteceu e quais as consequências daquilo, porque a prova ela te cobra muito mais isso do que datas específicas, locais específicos e pessoas, tá bom? Em todas as disciplinas da prova, é muito importante que você foque e preste muita atenção nos dados que o enunciado te dá, e também em imagens, gráficos e afins, porque eu percebi que alguns enunciados dão a resposta das questões. Então, é importante que você faça isso para que você não se perca, não se atrapalhe, não perca tempo tentando resolver uma questão que já te deu a resposta, tá bom? E por fim, é muito importante que você estude bastante língua portuguesa, porque essa matéria tem um peso muito alto para todos os cursos. Então, se você tem pouco tempo para estudar, se você não estudou nada, foque bastante em português e numa outra matéria que seja de peso alto para o seu curso. Lá no manual do candidato você encontra a lista de pesos de cada matéria para cada curso. Só que português ela tem o peso mais alto para todos os cursos, tá bom? Então foca bastante nisso, estuda o máximo que você puder, estuda a gramática também, estuda a literatura brasileira, como eu já falei, e claro, muita interpretação, porque a prova ela é bem interpretativa, tá?
Então, basicamente, eram essas dicas para o vestibular da UNEB. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, porque isso ajuda super na divulgação do canal e faz com que eu possa ajudar outras pessoas. E se você tem algum amigo que vai fazer essa prova, não esquece de compartilhar o link desse vídeo por alguma rede social, para você também fazer sua parte ajudando seus colegas, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo e boa sorte na sua prova. Tchauzinho!